Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Esse é meu Coração Saudável. Eu queria comentar um pouquinho com vocês porque tem tido muita pergunta, muita dúvida e muita repercussão sobre a gente falar sobre aterosclerose coronariana e todas as complicações, todo o arco de complicações que a gente consegue observar para esses pacientes e os melhores tratamentos. Porque a dúvida que os pacientes tem, e é importante a gente esclarecer isso para vocês, e eu sempre falo isso para o paciente antes de fazer um cateterismo, é que são três possibilidades. A primeira possibilidade é a gente falar que é o caso de fazer uma angioplastia com stent. Nós temos vídeos sobre stent, sobre angioplastia aqui no canal. A segunda coisa é a gente falar sobre cirurgia. Então ver o cateterismo e falar, esse é um caso cirúrgico. E por último é falar que é o caso de tomar remédio, entre aspas, eu já vou comentar sobre isso, certo? E aí, esse tomar remédio pode ser tanto porque tá bom ou moderado, e quando tá moderado a gente faz tratamento clínico, que a gente chama, ou porque tá tão ruim que não consegue pôr nem angioplastia e nem fazer cirurgia. Então vamos lá. Primeira coisa, cada vez mais as angioplastias, que são esses stents, tem crescido nas opções dos cardiologistas e nos estudos científicos. Por quê? Primeiro, os stents estão cada vez mais modernos, dando menos complicação, e os hemodinamicistas, que é essa especialidade que faz o stent, eles estão cada vez com técnicas melhores, conseguindo resolver lesões mais complexas e conseguindo assim dar uma arrumada ali naquele fluxo coronariano sem a necessidade de fazer a ponte de safena. Então, tradicionalmente, o que acontece? Qual que é o clássico, tá? Clássico para você fazer angioplastia. É uma lesão que tem que ser pouco calcificada. Se for muito cálcio, o balão para fazer o stent abrir, ele não consegue fazer a lesão dilatar. Tem que ser uma lesão, idealmente, tá? Em uma ou duas artérias. Se pegar as três principais artérias do coração, o clássico é fazer cirurgia. E originalmente, mas isso está mudando muito, quando é tronco de coronária esquerda, lesão do tronco da coronária esquerda, que é uma das artérias principais, é a principal do coração, mesmo mais principal ainda que a descendente anterior que vem dela, é que o tronco é muito curto, então a gente acaba não falando muito dele, mas ele é curto e às vezes tem lesão lá, só que ele irriga 70% no ventre. Então se aquilo entope, é morte súbita. Então, assim, risco de morrer é muito grande. Então, realmente, quando é tronco, a gente tem que prestar muita atenção, mas cada vez mais os hemodinamicistas vão e fazem angioplastia com sucesso, com ótimos resultados, tá? Então, esse é o clássico da angioplastia. Agora, quando que a gente prefere cirurgia? Via de regra, quando as lesões são muito calcificadas, quando o paciente tem triarterial, que a gente chama, então ele pega as três artérias, via de regra a gente prefere fazer cirurgia. A ponte de safena é boa? A ponte de safena não costuma ser boa, mas o enxerto de mamária, que é a ponte mamária para descendente anterior, é muito bom e tende a ser melhor que stent. Então, assim, às vezes a tendência é a gente fazer uma mistura de ponte mamária para DA. Tem cirurgiões ótimos que fazem isso sem SEC, com mini toracotomia, um cortezinho pequeno, não abre mais o peito, e faz as angioplastias no que sobra, procedimentos híbridos. Como tem uma disputa aí entre os cirurgiões e os hemodinamicistas, não é simples casar, você tem que pegar um hemodinamicista com a cabeça boa e um cirurgião com a cabeça boa, mas quando casa, eu acho que o paciente se dá muito bem. E aí você tem o tratamento clínico. Quando você fala tratamento clínico, via de regra, o paciente e os médicos, infelizmente, eles pensam que é tomar remédio. E de fato, num caso de doença coronária, é tomar remédio, mas não é só remédio, e eu tenho falado muito isso aqui. É você fazer um programa de reabilitação cardíaca também. Então entenda, claro que o coronariopata precisa tomar remédio, precisa tomar precisa tomar estatina, tem uma porrada de coisa que ele tem que fazer. Mas não é só isso, não é só isso. É o quê?
dieta, atividade física. E não é dieta da sua cabeça, atividade física da sua cabeça, é orientado por um profissional que idealmente esteja conectado com o seu cardiologista. Por quê? Porque aí o profissional não vai fazer uma coisa... Imagina você está construindo uma casa e aí o marceneiro não conversa com o mestre de obra, o pintor não conversa com o mestre de obra e cada um faz seu trabalho separado. O que vai acontecer? Vai dar algum problema. Pode até ser que saia a casa, mas a tendência é dar problema. Então é melhor que o marceneiro que vai mexer na porta esteja bem alinhado com o seu mestre de obra. E o mestre de obra também conversar bastante com o pintor, porque tem tempo, tem dose, tem intensidade, tem questões motivacionais. Então não é simples, não é do dia para a noite. E essa abordagem ela precisa ser realmente multiprofissional e precisa ser sincronizada. Então, pessoal, espero que tenha sido claro para vocês. Quando é que a gente escolhe um, quando é que a gente escolhe outro. Lembrando que todos os pacientes, mesmo pós-cirurgia e pós-stent, precisam fazer a lição de casa, que é tanto a reabilitação, quanto a questão da atividade física, quanto a questão da dieta. Precisam cuidar do seu corpo como um todo. E doença coronária é muito mais do que só tomar remédio. Porque só tomar remédio é você tocar ou deixa a vida me levar. Mas você pode virar o jogo, levantar a cabeça e viver muito melhor, com muito mais qualidade. Só precisa de esforço e procurar os profissionais certos. Eu espero que tenha sido claro, compartilhe esse vídeo e, enfim, curta o nosso canal. Um forte abraço para vocês.